Para Sempre, Educação Apática. Esse aqui é o segundo volume da série Para Sempre, que é uma espécie de continuação da, da famosa série Fábulas, que inclusive está sendo publicada em formato deluxe pela Panini. E esse volume aqui, eu tinha elogiado o primeiro volume da série, dizendo que eu me surpreendi com o material e que eu achei que não seria, que seria meio bestinho, mas acabou sendo muito bom. E esse segundo volume aqui foi realmente, eu achei fenomenal. A história pega os elementos do volume anterior, pegando uma antagonista que trabalha para uma organização meio que secreta, ainda que não foi explicada completamente, mas que reúne artefatos mágicos reúne artefatos mágicos e faz coisas que a associação do Penacho não curte muito. E essa personagem ela guarda vários equipamentos mágicos em casa, tanto como forma como pagamento que ela foi recebendo, como coisa que ela foi escondendo para é, vender no mercado negro e bancar a educação do filho dela, já que nos Estados Unidos a questão de universidade é cara pra caralho. O moleque adolescente, ele descobriu que a mãe dele é uma espécie de espiã cheia de feitiçaria, já que agora, depois do que o mundo mundano descobriu a magia, todo mundo sabe o que é magia, né? Embora nem todo mundo tenha tido contato com ela. E o moleque junta três amigos e vai procurar esse arsenal mágico da mãe dele. E eles pegam esses artefatos e levam para a escola, promovendo uma versão mística de um mass shooting. Eles são adolescentes furiosos, sofreram bullying, tem toda aquela questão de garotos brancos que foi prometido a todos eles, mas eles não têm muita sorte com as garotas, não têm muita sorte, muito status na faculdade, resolveram usar isso da força para se afirmar enquanto afirmar a própria existência, trazendo morte e dominação sobre os colegas dele na escola. E eu acho que, apesar de talvez não seja muito sensível a forma que aborda essa questão, porque não trata muito bem dos motivos deles de forma a mostrar o que passa na cabeça desse tipo de jovem, há toda a concepção de pegar um mass shooting em uma escola e colocar num ambiente em que existem artefatos mágicos, eu achei que foi muito boa a forma como fizeram isso, e a história que derivou disso foi realmente, eu achei muito bem escrita. Bem, a mãe do moleque, vendo o que aconteceu, ela chama a organização lá do Penacho, dos Jogadores das Sombras, para resolver a situação. Ela diz: ó, conto tudo que sei, dou todos os meus artefatos, mas salvem o meu filho. E para isso o Penacho acaba tendo que chamar um jovem feiticeiro que trabalhava na Academia Tottenkind. Tottenkind, para quem não sabe, eu não lembro, uma personagem da série Fábulas, a melhor personagem, uma feiticeira, como se fosse a bruxa arquetípica, e é uma personagem muito boa, e acabou o nome dela sendo homenagem para essa academia de magia e bruxaria estilo Hogwarts, que tem ensinado tantas fábulas modernas quanto mundanos que desenvolveram o potencial da magia. E o Penacho recruta esse jovem feiticeiro, que foi a primeira fábula a existir no mundo mundano, ou talvez o primeiro mundano a adquirir poderes mágicos, e coloca: ó, essa parada tá envolvendo magia, então você vai resolver aí. E acontece que os guris lá, os adolescentes que fizeram merda, eles cercam a escola em um cubo em que não deixam ninguém entrar. E nisso eles tocam terror lá, matam quem quiser, controlam quem quiser, para fazer todos como é, os desejos deles, o que envolve coisas sexuais. Então fica uma parada lá completamente bizarra, controlada pelos desejos distorcidos deles. E enquanto isso, do lado de fora, a organização para a qual a mãe do moleque lá trabalhava manda um monte de fábulas novas que são baseadas em lendas urbanas para atacarem os Jogadores das Sombras e a mãe, a fim de impedir que eles consigam descobrir mais informações sobre eles. E meio a isso, os roteiristas vão conseguindo trabalhar muito bem essas duas frentes, tanto os personagens dos Jogadores das Sombras que já atuavam lidando com as questões lá de fora, e o jovem feiticeiro, que eu esqueci o nome também, ele aparece pouco, então eu acho que eu sou perdoado por isso, apareceu nessa edição, é Bob Ponterra, que tem, por sorte na sinopse tem dizendo.
O Bob Ponterra entra no lugar e fica tentando primeiro barganhar com os rapazes, mas não dá certo, então agindo às escondidas e formando uma espécie de culto em torno dele dentro daquela sociedade do cubo. E digo sociedade do cubo porque do lado de fora passa algumas horas, mas dentro do cubo, em que o filho lá da mulher do Aquisições altera as propriedades da física, começam a se passar décadas, séculos e até milênios lá dentro, e gerações vão passando, gerações vivem, gerações morrem, e o Ponterra fica lá tentando criar uma espécie de religião, cria uma espécie de religião em torno dele, até ter poder suficiente de crença para poder resolver a situação. E como essa parada foi escrita, foi realmente muito bem feito, como o personagem foi agindo, como as coisas dentro do cubo foi acontecendo. Talvez se fosse mais focado nessa situação do cubo, pudesse trazer coisas até melhores. Mas o jeito como trataram o lado de fora e o lado de dentro do cubo, resolvendo a situação toda, eu achei que foi muito bom e o volume em geral chamou muito minha atenção. Só que, como eu falei, a HQ foi cancelada nessa edição, e o que foi uma pena, porque ela tinha muito potencial, deixou vários ganchos ainda, várias coisas que eles vão lançando que ainda poderiam ser exploradas, no maior estilo de quando Fábulas ainda era muito bem escrito. E eu fiquei muito triste, decepcionado quando descobri que acaba por aqui. Mas pelo menos acaba num estilo, acabamos aqui num momento que dá para acabar, porque eles terminam meio que, aqui fechamos essa equipe dos Jogadores das Sombras, mas fica claramente faltando muita coisa. Por exemplo, essa personagem aqui, espadachim, garota tatuada, estilo meio neogótico emo, ela tem alguma relação com o João Hanson, e ela não foi explicada. Ela apareceu em alguns momentos, deu a entender que ela vai se unir ao pessoal lá, mas ela acabou não aparecendo mais, apesar de aparecer nessa capa aqui. Talvez ela fosse aparecer nesse volume, né, para lidar com a situação. Mas com a notícia do cancelamento, os autores tiveram que mudar os planos e acelerar algumas coisas e fechar tudo. Mas conseguindo dar um bom fechamento e resolver as tramas que estavam lidando de uma forma muito boa e sempre mostrando vários personagens, várias questões mágicas e o mundo das fábulas se encontrando como um dano. E, porra, realmente eu tava curtindo essa série e foi cancelada, fiquei triste. Muito triste, mas tava indo legal. E até o Connor, que eu achei que seria o ponto fraco da série, porque ele é um personagem meio. Não sei, eu achei que seria o ponto fraco porque aquele personagem meio jovem que faz besteira e coisa e tal. Eu achei que iriam trabalhar ele mal, mas trabalharam ele muito bem e ele acabou sendo um personagem bem legal. E embora se a série fosse 100% focada nele, eu acho que não seria boa, mas não é o caso. E, inclusive o Pedro Flautista, que é essa fábula menor que acabou tendo umas boas participações aqui, ele tem tanto protagonismo quanto o Connor, e nessa edição o Bob Pontera também é muito tem uma presença muito legal. Além de todos os coadjuvantes que são realmente muito legais. Os caras conseguiram fazer com que essa organização dos Jogadores das Sombras ficasse com uma estrutura bem legal e ficou, porra, é uma pena que a série tenha sido cancelada, é uma pena mesmo. Eu ainda tenho sonhos de que um dia a Vertigo volte a trabalhar com ela. Mas, por enquanto, é só. Quem chegou até aqui, agradeço por ter assistido esse meu vídeo longo e chato. E amanhã estarei voltando com mais uma edição de Vagabond, que será o Vagabond 16. Eu acabei de gravar o 15, então o 16 eu vou gravar amanhã e espero estar soltando aí algum dia. Estou bastante atrasado em postar os vídeos, mas eu vou ficando por aqui e até o vídeo seguinte.